Olá, tudo bom com vocês? Me chamo Andressa. Geralmente eu estou falando aqui sobre a função de nós mulheres na sociedade, na igreja, de acordo com a palavra de Deus. Mas eu também gosto de falar sobre filmes, gosto de assistir e trago pra gente teologia dos filmes. E esse é o nosso vídeo de hoje. Esse é o segundo vídeo dessa série que eu pretendo trazer mais aqui pro YouTube. O nosso primeiro vídeo foi resenhando a Mulher Maravilha 1984. Caso você esteja começando por aqui, quiser assistir lá e quiser acompanhar a resenha, é só avançar um pouquinho, 4 minutos e 41, 4 minutos e 49, é quando eu começo a resenhar o filme da Mulher Maravilha por lá. Estou avisando isso por quê? Porque eu de vez em quando eu vejo as taxas de cliques e as pessoas deixam de assistir a partir do minuto 3:30, 4:09, por ali. Ou seja, elas não têm paciência de chegar até o ponto que eu começo a resenhar o filme, né, gente? Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre até o que eu falei lá, né, no primeiro vídeo que a gente falou sobre esse tema, dos filmes que têm base teológica, que tentam nos trazer a teologia, né, trazer a palavra de Deus, mas que muitas vezes não nos edifica. Então, vamos falar sobre A Casa de Davi, uma série lá da Amazon Prime. Neste exato momento que eu estou gravando para vocês, eu ainda não vi o último episódio, estou acompanhando toda semana certinho. E aí, vamos aqui analisando o que eu achei, né, gente? Então, esse entra naquele contexto que eu falei para vocês, de que muitas das vezes algumas séries, alguns filmes que nos propõem trazer a palavra de Deus nem sempre cumprem o que promete, né, gente? Então, se você tem a ideia de querer substituir a leitura da Bíblia ou talvez de um livro teológico que possa acrescentar na vida de vocês, sugiro a vocês que não abandonem a sua Bíblia, continue lendo a sua Bíblia, tá? Livros teológicos de pastores sérios, porque filmes como esse, muitas vezes, tem só realmente a função de nos entreter. Em alguns casos, quando não tem uma fotografia tão boa como essa, por exemplo, né, que não teve um gasto, um empenho, né, e ainda não tem uma teologia tão boa, o melhor é você assistir Marvel e tentar tirar alguma coisa boa dali. Então, gente, eu vou começar falando sobre os pontos positivos que eu achei. Vou tentar dar aqui minha base bíblica para isso, né? E vocês analisem aí, né, o que vocês acham. E depois vou trazer os pontos negativos, né, que é uma coisa pra gente se pensar, trazendo também a base bíblica. Bom, comecei vendo a partir, né, lógico, do primeiro episódio, aos pontos positivos, gente. A primeira coisa, fotografia. Fotografia é muito boa, qualidade de imagem, os atores, né, são coisas que a gente dificilmente vê em filmes com temas cristãos, né. Então, e por isso que eu estou assistindo, tenho assistido aí, porque tem uma qualidade de imagem muito boa, principalmente quando se trata de filme de guerra, né? A ideia de guerra e, né, os atores também, eles têm uma fisionomia de judeus, né, e tal, não todos, né, mas a grande maioria tem uma fisionomia, né, do Oriente Médio e tal, isso é bem legal. Talvez eles tenham tirado isso do The Chosen, né, que nos tenta apresentar um Jesus mais judeu, né, com uma cara, fisionomia e tal, isso aí eu achei bacana. Muitas pessoas reclamaram, né, eu via no Instagram da vida aí, porque o Davi não era ruivo igual a Bíblia fala. Gente, eu acho isso um detalhe tão pequeno, porque se é uma série sobre a palavra de Deus e nos traz uma teologia firme, uma teologia sólida, é o que importa, gente. Então, analisar o filme apenas por causa da estética, eu acho que isso é uma coisa muito pequena. Aí, se você falar, que é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas a teologia não foi tão boa. Aí sim, aí eu acho correto. Né? Então, já falando de teologia, um ponto positivo também, um outro ponto positivo que eu gostaria de falar aqui, é que entre The Chosen e A Casa de Davi, eu fico com A Casa de Davi, tá? Eu desafio Israel! Me mandem seu campeão! Encontrem alguém disposto a lutar como ele! Eu ofereço minha filha em casamento! Ele pode pegar o que quiser! Há uma estação e um tempo para cada propósito sob o céu. Então, quando vai chegar a minha hora? Muitas perguntas. Só há um campeão em Israel!
Você tem razão em temer o fogo no coração do seu filho, pois ele queima com muita força, como o do próprio Senhor. E hei de sentar! Vocês não são servos do seu Deus! Venham e lutem comigo! Eu pedi um campeão! A gente assistiu The Chosen, apenas os três primeiros episódios da primeira temporada. Não me interessei em ver o restante. Talvez porque eu via pelo celular e eu não gosto de ficar vendo no celular porque a tela é pequena, enfim. Mas aí o que acontece? Eles já estão, se eu não me engano, na quinta temporada. Eles vão pra quinta temporada, não sei, da The Chosen. E ainda não teve a crucificação de Jesus. Então, assim, pra estar indo pra quinta temporada e ainda não chegou no clímax do evangelho, que é a crucificação, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Então eu penso, eu não assisti. Então eles devem ter acrescentado muita coisa extra bíblico. Muita gente tem assistido achando que pode edificar e acaba que não edifica, porque tem muitas coisas extra bíblicas, acaba virando aí uma novela da Record, né? E diferente, por exemplo, da Casa de Davi, porque nós temos muita base bíblica para falar sobre o rei Davi. Então nós temos 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Salmos. Então tem muita coisa legal que você pode trazer aí. E nós estamos na primeira temporada ainda e vamos ainda para o último episódio que eu ainda não assisti, né? Vai ser ali sobre Davi e Golias, né? Então, assim, se a primeira temporada é ainda em Davi e Golias, tem muita coisa para acontecer que está registrado na palavra de Deus, né? Então, acho que entre um ou outro fico ainda com a casa de Davi. Um outro ponto positivo também é os diálogos de Samuel. We have a prophet of the Most High in our midst. God chose you, now he chooses another. The wrath of Saul has passed, but the wrath of God is not. Gente, todas as vezes que tem Samuel, que o profeta Samuel aparece, ou ele fala justamente o próprio texto, o próprio versículo, como por exemplo naquela parte em que ele foi ali confrontar Saul, era para Saul ter matado, né, o rei inimigo, que agora eu não esqueci, vou deixar o nome embaixo. Era para ele ter matado o rei, matado as mulheres, as crianças, todo o animal, e ao invés disso Saul desobedece, né? Ele preserva ali os animais para fazer sacrifício ao Senhor, preserva o rei, né? E é interessante que na série a imagem do rei, né, é realmente um homem completamente ímpio, né? Um canibal, né? E é interessante porque existiram muitos povos que não eram do povo de Deus, mas que Deus preservou, né? Como por exemplo Moabe, como por exemplo os Edonitas, né? Que Deus preservou, né? Por causa também da aliança e tudo mais. Diferente desse povo aí que Deus mandou Saul matar e Saul não quis matar. Então ali quando Samuel chega confrontando Saul, o diálogo que ele tem é literalmente o texto da Bíblia, né? Ele fala, não é melhor obedecer do que sacrificar. Ele começa a ter um diálogo ali com Saul. É exatamente o que está escrito na palavra de Deus. Então toda vez que aparece Samuel, assistiu o penúltimo episódio agora, onde ele conversa ali com Davi, ele começa a falar da mãe dele, né, que seria a Ana. Na minha opinião, a Ana é a mulher mais teológica do Antigo Testamento, né? Antigo Testamento porque, para mim, no Novo Testamento é Maria, mãe de Jesus. Então, você compara ali a oração de Ana em 1 Samuel capítulo 2 e a adoração de Maria, ali, depois que ela se encontra com a sua prima Isabel, são muito semelhantes, são muito parecidas. Então, provavelmente, o conhecimento teológico de Maria era muito próximo de Ana. Só que sobre Maria a gente não tem muita coisa. A gente tem mais sobre Ana, aquela oração de Ana. Depois que Samuel nasceu, como ela se comprometeu em cumprir a promessa que ela tinha feito ao Senhor. Ela fazia roupas de sacerdote para Samuel. Então, Samuel era um mini sacerdote, né? Graças à sua mãe, Ana. Então, quando ele começa a falar de Ana ali, é totalmente bíblico, é o que está na palavra de Deus. Então, Samuel, para mim, nessa série, perfeito. Pelo menos até agora, perfeito. Uma outra coisa muito boa também é o rei Saul. Gente, o rei Saul, eu imagino que Saul foi mais ou menos daquele jeito mesmo. Um cara atormentado, um cara paranoico, um cara alucinado,
Tudo isso por causa do espírito maligno, que é o que a palavra de Deus nos traz, né? Se eu estivesse lá, Mas você não estava lá. eu arranco a cabeça de qualquer homem que tentar roubar meu trono. Qualquer homem! E o que eu leio assim da palavra de Deus é o que tá na série. Saul desse jeito mesmo, né? E o último ponto positivo na série são os salmos. Gente, que coisa linda são os salmos cantados. Eles fizeram questão de pegar exatamente o texto. Eu não sei se em hebraico, né, os salmos tem essa melodia, né? Mas eles fizeram questão de pegar um rapaz para fazer ao rei Davi, né? Então ele toca a harpa mesmo na série. Ele canta muito bem. E é aquela música bem melosa, bem melódica, né? E são literalmente os salmos, né? O texto da Bíblia, são salmos cantados. E tem um também que é interessante, que ele canta a música de Moisés, né? E acho que tá em Deuteronômio, se eu não me engano. Vou deixar aqui onde é que tá a canção de Moisés, que tem aquela parte que fala, né? Goteja a minha doutrina como a chuva. Nossa, essa canção de Moisés é realmente muito bonita. E ele canta em vários momentos da série, ele canta essa música, né? Tocando harpa. Gente, que coisa linda! É muito lindo as canções de Davi ali com a harpa. Realmente eu imagino que quando o Davi cantava era desse jeito mesmo, era na alma, era sentindo o que ele estava fazendo. Ele era um homem piedoso, né? De acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a série, que isso eu já vou falar, tá, gente? Então, assim, esses são os pontos positivos da série que eu achei, assim, top. E aí eu indico pra vocês. Agora vamos para os pontos negativos, gente. Vou tomar meu café. Gente, o ponto negativo é que nenhum filme, série, nada que você for ver, você tem que levar aquilo ali como canônico na sua vida, tá? Então, assim, você vai ver um filme, uma série que se diz cristã, até hoje, foram pouquíssimos os filmes que eu assisti que foram, de fato, 100% cristãos, teológicos, que pudessem lhe trazer uma doutrina boa, sabe? Então, assim, entre um filme e a Bíblia, é claro que é mais difícil você ler a Bíblia, mas fique com a sua Bíblia, tá, gente? Não abandone a palavra de Deus para tentar ser edificado por um filme. É triste, porque todo tipo de arte tem que glorificar ao Senhor. Então, a gente pensa a música, o teatro, a arquitetura, tudo que a gente for fazer, o ideal é que a gente glorifique a Deus, se ainda não é fiel à palavra, mas nem sempre isso acontece. Então, ou a série é totalmente canônica, totalmente 100% bíblica, não é. Então, fiquem com a sua Bíblia, tá, gente?
Um outro ponto que eu achei negativo é que em alguns momentos dá-se a entender que Davi queria fama, queria poder, queria virar um líder de um exército, queria virar rei. Gente, a palavra de Deus em nenhum momento diz isso. Justamente porque ele nunca quis isso, é que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava muito mais disposto a obedecer a Deus, diferente de Saul, do que ter fama, poder, sucesso, né? Falarei mais pra frente sobre Hannah More, no próximo vídeo falarei sobre ela. Ela é uma poetisa puritana e ali ela conta um pouco sobre a piedade puritana e tal. E em um determinado momento, o nome do livro é Pastor da Planície de Salisbury, acho que é assim que fala, né? Numa parte do livro, ali é um diálogo, né, entre o pastor e pastor de ovelhas, né, não pastor de igreja, pastor de ovelhas, com um jovem rapaz. E aí ele fala sobre Saul e Davi, né? Ele fala assim: como seria bom se o rei Davi ou se o rei Saul continuassem ali pastoreando o seu rebanho, né? No caso de Saul, ele não era pastor de ovelhas, ele era de gado, se eu não me engano. Mas como seria bom se ele fosse um simples homem que pastoreasse um rebanho de ovelhas ou um rebanho de gado, né? Um gado, porque a vida simples, fora dos holofotes, fora do poder, nos priva de sofrer algumas tentações que o poder, né, nos traz. Então, o rei Davi, ele nunca quis poder, ele nunca quis fama, ele nunca quis... Diferente do que mostra na série. Mostra na série que ele queria poder, que ele queria fama, e em alguns momentos ele foi ali privado disso, né? Então, isso não gostei. Uma outra coisa, gente, isso aí é crítico. Gente, que coisa nada a ver que fizeram na série, que foi falar que ele era um bastardo, né, que o Davi era o filho da vergonha de Jessé, né, ele era um filho que não era para ter nascido. Gente, que absurdo isso, porque a Bíblia, ela não tem nenhum problema em esconder as falhas dos personagens da Bíblia. Então a gente tem, por exemplo, no livro de Juízes, um rapaz que vira juiz, que eu não lembro agora onde é que está escrito, mas eu vou deixar aí para vocês. Ele vira juiz e ele é filho de uma prostituta. E a Bíblia não omite isso. Existe também o próprio caso do rei Davi, né, que se envolve ali com Batseba. Ele assassina um homem, ele adultera, ele tenta esconder ali seu pecado. E a Bíblia não omite essa parte. A palavra de Deus expõe isso. Existe também um caso de Sansão. A Bíblia fala que Sansão também era um juiz. Foi um juiz levantado por Deus, né? E a Bíblia não omite, não esconde os pecados de Sansão, muito pelo contrário, expõe. Ele se envolveu com uma filisteia, depois ele se envolve com Dalila, e aí ele se envolve em vários pecados, até que ele acaba cego, sem forças, num templo pagão. Então, a Bíblia não esconde os erros, as falhas dos homens, das mulheres de Deus ali, né? Tem o caso de Raabe, que era prostituta antes, né? De aceitar o Deus de Israel, né? Como está relatado ali em Josué. Tem o caso de Judá, né? Que tem ali um relacionamento com a sua nora, né? A sua nora se disfarça de prostituta, ele tem relação com ela é engravida. Um desses filhos, que ela teve gêmeos, né? Um desses filhos entra ali na genealogia de Jesus, né? Da tribo de Judá. E a Bíblia não esconde. Então, assim, se Jessé tivesse tido qualquer tipo de relacionamento extraconjugal e Davi fosse fruto desse relacionamento, a Bíblia não teria escondido. Então, não está escrito nada disso na Bíblia. Está escrito que Davi era filho de Jessé, ponto. Não era bastardo, não era... Então, essa é apenas uma mera especulação completamente extra-bíblica e completamente equivocada e errada, né? Porque se acontecesse assim, a palavra de Deus não teria nenhum problema de nos relatar isso, porque Deus não tem nenhum problema com a verdade. Então, por mais dura que seja a verdade, Deus sempre se preocupa em nos revelar a verdade, né? Então, se tivesse acontecido assim, a palavra de Deus teria nos revelado, né? Uma outra coisa também que eu acho um pouco equivocada, e como todas as séries, né, tem muitos acréscimos, né? Como, por exemplo, que Davi não sabia ler, quem ensinou ele a ler e escrever foi Mical. Como, por exemplo, enfim,
várias coisas que aconteceu aí, que são, né, extras bíblicas. E qual a ideia de Davi? Por que a gente precisa entender Davi, né, do contexto bíblico, do contexto do que está escrito nas Escrituras? A raiz de Davi fazia parte da profecia do Messias, né? A profecia do Messias que viria, ele tinha que ser da tribo de Judá, raiz de Davi. Então, em vários momentos, como por exemplo, Davi e Golias, era ali uma tipologia do próprio Cristo, né? Davi representava o povo de Deus, os salvos, né? Golias representava os inimigos de Deus. Golias era um gigante, Golias era aquele que seria impossível nós vencermos com as nossas próprias forças. Golias pode ser o nosso pecado, Golias pode ser as tentações dessa vida, Golias pode ser as dificuldades da vida. E Cristo, que é o nosso representante, né? Assim como Adão era nosso representante do pecado, Cristo é nosso representante. Ele venceu por nós. Quando Davi vence Golias, todo o povo de Deus venceu junto com ele, né? Então, é uma tipologia ali, mostrando que aquele que é o nosso representante venceu por nós. Então, entender a palavra de Deus, o texto do jeito que ela é, do contexto literal do jeito que ela faz parte de entendermos a doutrina de Cristo, entendermos o Evangelho. Então, assim, por isso que a gente não pode levar séries e filmes como canônicos para a nossa vida, porque a palavra de Deus nos tem a função de nos ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo é sobre Jesus. Não é sobre apenas um personagem específico da história. Tudo é sobre Cristo. Então, essa é a minha conclusão sobre A Casa de Davi da Amazon Prime. Mesmo tendo algumas coisas que eu não concorde, né? Você fique atento aí. Não deixe de assistir, até que é interessante, é uma série legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Can one stone change the course of history? God! Send me your champion! Goliath! Can one act of defiance create the legend?